Desça como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e proclamem o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. São estes os sinais que hão de acompanhar os que estiverem acreditados. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e ainda que beba algum veneno mortal, nenhum mal sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Então o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado para o céu e sentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte. O Senhor agia com eles e confirmava a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Podemos já início? Então, vamos dar início, passar aí pro Celso. E aí, Celso, você se apresenta e a dinâmica do encontro fica por sua conta. Do jeito que você quiser conduzir, você vai conduzindo aí, tá bom? Beleza, então eu falo 5 minutos, vocês falam 5 minutos de pergunta e a gente encerra. Tá bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, assim, eu vou fazer uma apresentação breve dentro daquilo que me foi proposto, se é que eu vou conseguir atender a expectativa, né? Porque a questão da cristologia talvez seja o nó ainda principal que vivemos no caminho eclesial ao longo dos últimos anos, né? Então, vou tentar apresentar alguns elementos básicos, muito básicos, né? E depois, eu creio, né? Acho que deve ser algum hábito aqui de vocês, abrir, melhor dizendo, para que vocês façam algum questionamento, alguma pergunta, algum aprofundamento. Pode ser assim? Pode. Sim, de acordo, estamos de acordo. Então, vamos lá. Como eu acabei de apontar, Jesus sem dúvida, isso, nenhum setor do cristianismo, nenhuma denominação, nenhuma das correntes cristãs pelo mundo afora, né? Nós temos 4 grandes correntes, embora algumas delas se dividam entre elas, né? Até nós, católicos, podemos dizer que nós somos um bloco monolítico, tá? Embora a unidade, pelo menos aparente, seja bem maior. Mas o mundo cristão hoje está dividido em 4 grandes blocos, né? O catolicismo, nós conhecemos razoavelmente bem, né?
o mundo protestante, o mundo ortodoxo, deveria dizer primeiramente os ortodoxos, porque eles foram os primeiros a se dividirem lá em 1054, mundo protestante e, finalmente, os anglicanos. Né? Nenhuma, entre os protestantes, devido à própria concepção teológica, né? Também a gente poderia, e aqui não se trata de uma história do processo de formação do cristianismo, mas eles também acabaram se desdobrando, né, em diversas correntes. Mas, a grosso modo, falemos de protestantismo. Né? Então, nenhuma dessas correntes, eu diria, nem mesmo as correntes hoje pentecostais e, em certa medida, também os neopentecostais, vai duvidar que o núcleo fundamental da fé cristã passa pela revelação de Deus em Jesus Cristo. Tá? Nenhuma dessas correntes vai dizer que isso não é verdade para a sua própria compreensão, naturalmente. Porém, eu costumo dizer para os meus alunos, tá? e quando escrevo alguma coisa, eu não canso de dizer isso, tá? No fundo, Jesus Cristo é um ilustre desconhecido. Tá? É um ilustre desconhecido. Naturalmente, há uma surpresa nessa colocação, sobretudo nós, por exemplo, que vivemos num país com quase 90% de cristãos, considerando os diversos blocos, como eu acabei de dizer, tá? Mas quem é que não ouviu falar de Jesus? Até dentre os ateus no Brasil, certamente, ninguém pode dizer assim, eu nunca ouvi falar de Jesus Cristo. Então, como é que, Celso, você afirma que Jesus é um ilustre desconhecido? E é simples a resposta a essa pergunta. A fé cristã definiu, e o ano exato de uma definição dogmática sobre isso é o ano de 453, um concílio chamado Concílio de Calcedônia. Tá? Então, levou 400 anos, portanto, para haver uma definição dogmática quanto a isso, para as pessoas perceberem que fé também lida com os processos sociais, culturais, né? Não existe fé em estado puro. Assim, não, eu tenho fé absoluta. E não existe termômetro para medir fé. Tá? A fé é uma resposta humana diante de algo que se acredita que venha de Deus. Tá? Então, levou 400 anos, um pouco menos, um pouco mais, para definir de forma dogmática. E isso, volto a lembrar, as 4 grandes correntes do cristianismo estão de acordo. Jesus é verdadeiramente Deus, tá? Verdadeiramente Deus, e verdadeiramente humano, sem confusão, sem ambiguidade, sem contradição, sem que uma natureza seja, de alguma forma, natureza divina, natureza humana, né? Usa-se a linguagem da época, que para nós hoje é um problema. Né? O que a gente compreende como natureza, por exemplo? Né? O que a gente compreende como pessoa? Um Deus em 3 pessoas, por exemplo. A nossa compreensão de pessoa não é a mesma da definição trinitária. Né? Então, isso já dificulta. Né? Já dificulta. Mas, voltando ao ponto, é aqui que eu quero salientar, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. E uma vez que a gente faça a opção consciente, né? A gente é batizado na nossa tradição católica, em algumas outras correntes protestantes também, ortodoxa, não tem dúvida, tá? E se batiza crianças. Né? Então, como é que a gente vai fazer uma opção consciente? E aqui eu não estou falando, até tenho uma posição bastante clara, que não vejo problema algum batizar a criança, mas isso é outra discussão. Tá? Mas, enquanto criança, a gente não tem essa consciência. Em termos de tradição católica, a gente poderia dizer que essa confirmação
tá? De que, de fato, eu estou disposto e disposta a seguir o caminho de Jesus, veria no sacramento da Crisma. Ali deveria haver, não foi à toa que no pós-concílio, né, 1965, terminou o Concílio Vaticano II, tá, a Igreja passou a recomendar que o sacramento da Crisma fosse dado mais tarde. Eu, por exemplo, fui crismado aos 15 anos de idade, tá, embora fosse de uma tradição familiar católica bastante forte, tá, e fiz toda a preparação necessária, enfim, né, mas ali deveria ter 15 anos, eu ainda acho que não é tão maduro assim, mas em todo caso, ali você deveria ter consciência de estar seguindo o caminho de Jesus. Que consciência é essa? Essa que é a pergunta. Quando eu digo que estou disposto e disposta a seguir o caminho de Jesus. Então, quando vocês apresentam como proposta colocar a centralidade de Cristo no processo formativo, ótimo, não poderia ser melhor, né? E faz um acréscimo que eu não vou falar muito, falei isso para o Mateus, tá? Porque a centralidade é de Cristo e não de Maria, né? Falo isso com muita tranquilidade, porque é dogmático, né? O Papa outro dia fez uma afirmação que teve setores, Papa Francisco, naturalmente, né? Teve setores ultraconservadores da igreja que caíram em cima dele, mas ele estava dentro da mais sã ortodoxia, né? Quer dizer que Maria não é corredentora. Né? Isso ele disse esses dias. Tá? Mas, naturalmente, também, a gente tem que fazer esses avisos, né, para ser bem compreendido, ainda mais porque está gravando, né, senão vão dizer que eu falei uma heresia, tá? Não significa diminuir o papel, né, de Maria no processo salvífico, de modo algum, evidentemente. Tá? Mas a centralidade é do Cristo. Tá? A centralidade é do Cristo. Tá? E aí, dentro dessa centralidade, voltando à questão do dogma, quando eu aceito o caminho de Jesus, tá, eu aceito assumir na minha vida aquilo que ele revela sobre Deus, aquilo que ele, do ponto de vista de toda a tradição, desde o final da sua vida, com a experiência da ressurreição, né, e aquilo que a comunidade do início experimentou nele, como a presença do próprio Deus, tá? Então eu aceito isso, aceito que ele é o Senhor da minha vida, né? O Evangelho de João usa uma expressão que poucos fazem essa conexão, né, que em João, só uma observação exegética, João foi o último dos evangelhos a ser escrito, né? Já perto aí, ou alguns falam um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas não importa muito, aproximadamente aí perto do ano 100, né? 95, 105, né? O evangelho de João estava pronto, né? Então já há uma elaboração da fé bastante mais densa, né? E João usa muito a expressão eu sou, né? Eu sou, né? Em grego, ego eimi, né? Que a relação eu sou é com Yahvé. Então, no fundo, eu sou é a tradução grega, né? Claro que eu estou falando em português, mas é a tradução grega de Yahvé, ou como popularmente a gente conhece, Javé. Né? Javé também, a tradução difícil, né, mas é a mais usada, é eu sou. Então, o Evangelho de João já está identificando no homem de Nazaré a presença de Deus. Ele é Deus. Né? Ele é Deus. Essa é a afirmação do Evangelho de João. Ele é a própria presença de Deus na história. Agora, esta afirmação, e aí o dogma em 453 quis afirmar isso de maneira literal, né? Não nega, em hipótese alguma, que esse mesmo Deus se humanizou. Esse mesmo Deus, desculpe,
desculpe o espirro, esse mesmo Deus se fez presente no homem de Nazaré. Esse mesmo Deus esteve no ventre de Maria. Esse mesmo Deus recebeu uma educação judaica de José e Maria. Esse mesmo Deus, tá, enquanto humano, verdadeiramente humano, em tudo igual a nós, a única ressalva feita pelo texto bíblico é menos no pecado, mas aí precisa entender esse menos no pecado. Alguns críticos vão dizer, se ele não pecou, então ele não era humano, mas não é isso. Pecado é tudo aquilo que desumaniza. Tá? Então Jesus foi o melhor dos seres humanos porque não pecou, e não porque era menos humano. Tá? Porque era menos humano. Tá? Então, ele recebeu tudo isso dentro da sua trajetória humana. Tá? E não como um faz de conta, e não como um teatro. Houveram heresias, e também não temos tempo aqui de dar detalhes sobre tudo isso, precisaria de um curso de cristologia, tá? Mas ele fez o processo de construção da sua própria humanidade, até tomar consciência da sua relação estreita com o Pai. Tá? Com o Pai. Bom, por que eu fiz essa longa introdução? Porque não podemos deixar de, ao responder, tá, que somos cristãos, né, e, portanto, aquilo que acreditamos sobre Deus está revelado em Jesus, não em Moisés. De novo, eu preciso fazer essa ressalva, né, fica chato, mas no contexto atual, então nem se fala, porque qualquer coisa que se fala é entendido de forma enviesada. Né? Não porque Moisés teve um papel menor, mas porque nós não somos judeus. Então, o nosso caminho de interpretação da presença de Deus na história passa por Jesus. Claro que nós temos o Antigo Testamento, que consideramos também inspiração de Deus, mas devemos olhar o Antigo Testamento com o olhar de Jesus. Tá? Digo isso porque tem muita gente que cita com mais frequência o Antigo Testamento do que o Novo. Não tem, por exemplo, no Antigo Testamento está escrito olho por olho, dente por dente, é fato. Mas não podemos viver isso sobre a ótica de Jesus. A ótica de Jesus exige que a gente reinterprete, tá, esse dado que está lá, inegavelmente. A ótica de Jesus exige que a gente interprete, por exemplo, um livro difícil de ser interpretado, que é o livro de Levítico. Uma série de restrições e normas, né, que tem lá. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui de frente para o João Oscar, na minha tela, né, nas fotinhas de vocês, né? O João Oscar, também o Renan, né? Acho que o Matheus, né? Eu estou fora dessa. Os homens deveriam usar barba, segundo o Levítico. E quem não usa, está ferrado. Eu, então, que tenho uma barba ralinha, né? Estou ferrado. Né? O Levítico diz João Oscar está salvo, hein, João? João Oscar está salvo. Pois dá salvo. Ele que fica postando essas coisas heréticas no Facebook, tá? Ele está salvo porque ele usa barba. Mas eu vou pro céu por causa da barba, você não, fica aí. Portanto, o nosso olhar é o olhar de Jesus. Então, aquele e aquela que diz sim ao caminho da fé pelo caminho de Jesus, deve viver em relação com o Deus por ele revelado, mas também deve viver o caminho humano por ele revelado. E é aqui, neste ponto, que eu digo que Jesus é um ilustre desconhecido. Quem diz que é cristão, quem diz que é cristã, deveria fazer da sua vida a mesma coisa que Jesus fez com a dele. Mas, Celso, eu vou morrer na cruz também? Calma. Né? Eu espero não ser crucificado. Né? Eu
tenho um grande amigo, eu posso falar hoje que ele não tem mais problema de contar esse fato, teve, né? Quem é que não tem, né? Que foi brutalmente torturado na ditadura militar, chama Ivo, né? Ivo Le Pospin, um sociólogo profundo, tá? Então eu já disse para ele uma vez, Ivo, no primeiro soco eu estava entregando todo mundo, tá? Eu não tenho problema nenhum com a morte, quer me matar, me mata, mas não me faça sentir dor, tá? Não me faça sentir dor, tá? E ele foi brutalmente torturado. Então eu não quero morrer crucificado de forma alguma, ser torturado como Jesus foi, tá? Eu não quero. Porém, aí é que está a questão. Eu estou disposto a fazer da minha vida a mesma coisa que Jesus fez com a vida dele? Em que sentido? Tá? Jesus deixou um legado que a primeira comunidade vivenciou, tá? E foi transmitindo de geração em geração. Um legado que passa por questões éticas, um legado que passa por virtudes, um legado que passa por solidariedade, um legado que passa finalmente, como diz a primeira carta a João, viver o amor. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, que odeia, palavra muito boa para os dias de hoje, né? A pessoa fala odiar com uma facilidade e odeia o seu irmão, é um mentiroso. E eu não estou fazendo tradução livre. É literal, que está lá na primeira carta ao João, capítulo 4. Tá? Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Como pode dizer que ama a Deus que não vê e odeia o irmão que vê? Então a carta a João já está num passo, digamos, além do próprio Evangelho, porque no Evangelho de João a gente não vê tantas concretizações desse processo, como vê nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Mas a carta a João já dá o caminho direitinho. Você quer ser cristão? Viva dessa forma. Está aqui. Uma carta pequena, né? Bem menor que o Evangelho de João, tem a primeira e a segunda, né? Bem menor que o Evangelho de João. Né? Então, como eu posso me afirmar cristão se eu não estou disposto a viver os valores, né, e os caminho por ele proposto? Então, eu só posso afirmar que Jesus é um ilustre desconhecido. Né? Então, eu me relaciono com ele porque ele é Deus, porque ele é meu Salvador, porque de alguma forma eu estou tentando garantir a eternidade, né? Porque, como dizem os evangélicos, e corretamente do ponto de vista teológico, o problema é quando isso é aprisionado numa determinada visão fundamentalista, né? Jesus é o meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Né? Essa é uma afirmação evangélica muito comum. Meu único, exclusivo e suficiente Salvador. É verdade, teologicamente falando, mas isso se amplia. Tá? Isso se amplia. Tá? O evangelho que foi lido ainda há pouco, o evangelho de Marcos, quando dá o convite, ide pelo mundo, o pessoal esquece de ver o que veio antes um pouco. O que faz essa conclusão? Ide pelo mundo, mas pregai o evangelho do reino. Tá? Pregai o evangelho do reino. Ou seja, a centralidade da missão de Jesus não foi afirmar que ele é Deus. Em momento algum, pelo menos do que a gente conhece de toda a tradição cristã, incluindo naturalmente os textos bíblicos, sobretudo os textos bíblicos, a gente vai encontrar Jesus afirmando: gente, olha só, eu sou Deus e, portanto, se vocês não acreditarem em mim, vocês vão tudo para o fogo do inferno. Tá? Não há. Eu não estou fazendo uma caricatura, né? Mas não há. Há o quê? Há um caminho. Jesus nasce. E o nascimento dele tem aqui uma série de questões que a gente também poderia fazer vários encontros só em torno da literatura disponível, sobretudo por Lucas,
do nascimento de Jesus, né? Jesus cresce numa sociedade judaica, pouco se conhece, né, sobre isso. E nos últimos 3 anos de sua vida, ele vai fazer um processo histórico. Então, para que tudo isso? Por que, quando ele não chegou lá aos 30 anos, ele, como um grande sábio, reuniu pessoas em sua volta e começou a dizer o que de forma muito aprofundada, muito profundamente? Não, ele fez uma vida. O que é que isso revela? Essa é a pergunta que precisa ser respondida por quem se afirma cristão, né? O que é que isso revela? Quando eu aceito viver o caminho de Jesus, aliás, caminho foi o primeiro nome que os cristãos deram a si mesmo, o cristianismo veio 30 anos depois, está lá em Atos, capítulo 9, versículo 1, quando o então Saulo vai perseguir, vai querer prender alguns que seguiam Jesus, está lá literalmente, de novo, não estou fazendo tradução livre. A Bíblia da Ave Maria faz uma tradução muito horrível, porque tira a palavra caminho. Mas as boas traduções vai colocar lá. Quando Paulo pede a carta, uma espécie ele vai à promotoria pública para pedir uma carta que autorize ele prender cristãos, né? Ele diz, olha, se eu encontrar homens e mulheres, isso também é interessante, né? O texto podia apagar as mulheres, mas está lá mulheres, né? Hoje, muita gente faz questão de apagar as mulheres, né? Mas no início o cristianismo tinha uma presença feminina muito, muito forte, até com lideranças de comunidade. Se eu encontrar homens e mulheres seguidores do caminho, é essa expressão que está no texto, e caminho com C maiúsculo. Caminho era o nome que os discípulos, as comunidades davam a si mesmos, né? Eu os posso aprender, né? Diz lá no texto, né? Então, seguir o caminho de Jesus, então, toda a centralidade que a gente apresenta no processo formativo deve apresentar essa possibilidade não, essa necessidade, essa exigência. Jesus é o Senhor da minha vida, mas é também aquele que diz por onde eu devo andar. E há critérios para isso. Mais uma vez, eu não tenho condições de aprofundar esses critérios, né? Daqui a pouco eu tenho que terminar, senão eu começo a falar e eu posso ir até 12h30 sem problema, né? Mas aí vocês vão dizer, esse cara é chato pra caramba, né? E aí, os critérios existem. Vamos pontuar alguns desses critérios, né? Alguns desses critérios. Estava dizendo, Jesus é fundamentalmente o pregador do reino, é central na vida dele. Todas as cristologias modernas, tá, vão nessa direção. Só para citar um nome insuspeito, né? Ele escreveu o livro, terminou o livro, não que escreveu, né? Mas terminou o livro já como Papa Bento XVI, mas o autor, né? Você pega o livro, o autor, né? Joseph Ratzinger, que inegavelmente é um brilhante teólogo, tá? Por mais que a gente tenha um ponto ou outro que discorde dele, da abordagem teológica, tá? Mas pega lá o livro dele, né? Um dos últimos livros dele, escreveu 2 volumes sobre Jesus, tá? E no primeiro volume ele vai dizer, a missão central de Jesus foi anunciar o reino de Deus. Tá? Então, o anúncio fundamental são os valores do reino, personificado na própria vida de Jesus, na sua pregação e no seu testemunho. Tá? Então, eu posso, por menor que seja a fonte que me possibilite encontrar esses critérios, tá? Mas eu tenho condições de estabelecer quais são os critérios daqueles que assumem o caminho de Jesus. Vamos pegar Marcos aqui. Eu gosto muito de um trecho, até sou meio repetitivo, mas porque esse trecho, Marcos é muito sintético, Evangelho de Marcos, e esse trecho permite que a gente seja breve, né? E de maneira muito fácil de constatar alguns critérios, tá?
que é o trecho logo do início do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, né? Que é conhecido como a cura do homem da mão paralisada, né? da mão paralisada. Né? Ele faz um milagre. Eu também não tenho condições aqui de aprofundar sobre milagres. Eu escrevi uma pequena coluna. Todo mês a gente tem, eu e mais alguns temos uma coluna no site Portal das Sebes, e a do mês retrasado, se eu não me engano, foi Milagre não é fundamento da fé. E não é mesmo. Né? Não nego o milagre, milagres existem, e isso é uma outra discussão. Mas é preciso entender muito bem o que é o milagre. Tá? E por que Jesus não se omite em fazer este sinal. A palavra mais usada por ele é sinal e não miraculum, que é a tradução latina da palavra sinal, que é mais utilizada lá no texto bíblico, entre outros. Tá? Então, neste episódio, que Jesus está, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, né? Ele está na sinagoga e há um ambiente tenso, logo no início do Evangelho de Marcos, né? Há um ambiente tenso, né? E Jesus, com a sua capacidade, com a sua sensibilidade, com a sua profundidade humana, naturalmente lê os sinais deste ambiente, diz: a situação aqui não está boa, né? O que eu faço aqui? Como é que eu vou fazer? Esse pessoal quer me pegar pelo pé, né? O texto de Marcos deixa isso claro, né? Esse pessoal quer me passar a rasteira, como é que eu vou fazer para dialogar com essa turma, tá? E aí o que acontece? Ele faz uma provocação. Jesus era provocador de vez em quando, né? Uma provocação para tentar chacoalhar os seus perseguidores, os seus críticos, né? Na porta da sinagoga, e não poderia entrar, tá? Tem um homem doente, com uma mão paralisada. Os doentes crônicos eram considerados impuros, porque eram considerados pecadores. A doença crônica era explicada naquele contexto por conta do pecado. Ele, ou seus pais, ou seus avós pecaram, por isso que ele sofre. Tem gente que ainda pensa assim até hoje, né? Ah, está pagando o que fez, né? Jesus desmascara essa tradição. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não é um Deus castigador. Tá? Então Jesus, para tentar iniciar uma provocação dialogal, olha para o Senhor que está na porta. Eles poderiam ficar, porque poderia ter a mão paralisada, mas o cérebro funcionava, né? Eles queriam aprender também. Né? E diz para o homem: você que está aí na porta, entra, vem para o meio. Ou seja, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus faz um impuro entrar no lugar dos puros, e não só isso, dá a ele o lugar central, o meio. Ou seja, de quem é o lugar central, segundo o Evangelho do Reino, anunciado por Jesus de Nazaré? Dos pobres, dos excluídos, dos que estão à margem da sociedade. Vem para o meio. Uma sociedade que afirma acreditar no Deus de Jesus Cristo não pode admitir que pessoas sejam excluídas, e não com aquela história que essas justificativas ultimamente têm dado dor no estômago. Elas são preguiçosos, são pessoas que não querem trabalhar, trabalho tem, que falta emprego. Essas explicações que não explicam tudo. Pode explicar, sim, em alguns casos concretos. Existem pessoas acomodadas, existem pessoas que podem fazer o mal, isso não há dúvida. Nós estamos falando de milhões, não estamos falando de exceções. Tá? Estamos falando de exceções. Tá? Quantas pessoas passam fome? Tá? Não são alguns milhares. Tá? São milhões. Então, quantas pessoas estão excluídas de um bom atendimento médico? Quantas pessoas estão morrendo por Covid, e não só porque o vírus é contundente, mas porque falta também um atendimento adequado. Né? E aí, por aí a gente pode ir. E Jesus diz: eu apenas fico aqui nesse episódio. Poderíamos viajar por todo o caminho de Jesus, no que nos é conhecido. Vem para o meio. Mas a turma
a turma que estava lá com ele olhou para o enviesado para a cara dele e disse: "Mas qual é, Jesus? Quem você pensa que é? Tá bom, você é considerado um rabi, um mestre, mas não mais do que isso. Quem você pensa que é?" E Jesus saca e faz uma segunda provocação. Tá lá, pela terceira vez estou repetindo. Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. Tá? E Jesus olha para o rosto deles e diz assim: "Ô, pessoal, olha só, hoje é sábado. Sábado era o dia sagrado por excelência dos judeus, e ainda o é. Né? O que é lícito fazer no dia de sábado? Pela lei judaica, nada poderia ser feito. O que é lícito fazer no dia de sábado? Salvar uma vida ou deixar morrer? O bem ou o mal?" E o que acontece? O texto vai dizer assim: eles ficaram em silêncio. Traduzindo de forma bem popular, eles ficaram em cima do muro. Porque Jesus os interrogou de forma profunda, que a resposta, qualquer que fosse, exigiria deles um reposicionamento em relação à teologia que justificava a exclusão daquele homem. Tá? E eles ficaram em silêncio. E o que vem a seguir é uma das versículos, para mim, mais bonito da Bíblia. Tem alguns, mas esse está na lista dos meus preferidos. Tá? Dos meus preferidos. Tá? O texto vai dizer assim: Jesus, então, lançando um olhar entristecido. Quem é que fica triste? É gente, é pessoa humana, não é poste. Jesus, então, lançando um olhar entristecido, indignado, triste e indignado sobre aquelas pessoas, disse ao homem: a sua mão está curada. Jesus deu resposta à pergunta que ele fez. Ele descumpriu a lei. Ele fez o bem no dia de sábado, que exigiu trabalho. Tudo que exigisse trabalho tinha que ser deixado no dia de sábado. Naturalmente, eles não poderiam dizer, como resposta, deixar morrer, porque seria contra o 5º mandamento, não matar. Então, o milagre não acontece para Jesus demonstrar o seu poder, mas como sinal do caminho do reino. Então, Jesus ali, naquele momento, entre outras tantas cenas e narrativas que a gente pode aí constatar a mesma coisa, está dizendo: Deus não é um Deus que exclui pessoas. Deus coloca o amor acima da lei. Se uma lei não é justa, tem que ser refeita. Só para lembrar, historicamente, a escravidão foi lei, aspas, justa, defendida por muitos cristãos ao longo de vários séculos. Lei justa, aspas, até que foi mudada. E não foi mudada porque eu tenho humanidade no meu coração, então, quando a lei, chamada assim no Brasil, Lei Áurea, foi votada, apenas 5% de pessoas negras estavam escravizadas literalmente. 5%. Então já era o passo que deveria ser dado para continuar questões econômicas. Sem entrar no mérito de novo dessa questão. Então, o amor está acima da lei. O que é justo? O que é correto? O que dá dignidade fundamental à pessoa humana? E, por fim, Jesus coloca a vida como um valor irrevogável. Irrevogável quer dizer não tem volta. A vida deve ser valorizada sempre. Poderíamos fazer essa trajetória por todo o caminho de Jesus.
o que que justifica, o que que fundamenta, como não fundamenta, tá? Mas fiquemos por aqui. Agora, como é que esse texto termina? Né? Como é que esse texto termina? Versículo 6. Né? Em todo lugar que eu vou falar sobre Jesus, eu acabo usando esse exemplo porque eu acho ele o máximo. Né? Então, pessoas que já me ouviram falar sobre isso, certamente, pô, o Celso está falando de novo nisso, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? E como é que termina o texto? Versículo 6. Deste dia em diante, tá? Escribas e herodianos, dois grupos que eram inimigos entre si. Na sinagoga, tudo bem, estavam ali reunidos, né? Na igreja, tá? Até no terreiro de Umbanda, se a gente quiser falar de outra reunião, porque isso acontece em toda e qualquer religião, né? Na mesquita, estamos lá todos, Alá, Deus, né? Estamos lá. Mas fora do espaço arquitetônico, né? Aí, cada um por si, Deus por todos. Né? Então, esses dois grupos que eram inimigos entre si, herodianos e escribas, está lá no texto, gente. De novo, eu não estou fazendo tradução livre. Capítulo 3, Jesus só vai morrer no capítulo 16 de Marcos. Vai ser matado. Morrer não, vai ser matado, assassinado, pena de morte, dada pelo Império Romano. Cruz é pena de morte dada pelo Império Romano. Jesus não foi o primeiro nem o último a morrer dessa forma pelo Império Romano. Tá? Deste dia em diante, escribas e herodianos começaram a tramar contra a sua vida. Ou seja, esse sujeito é perigoso. Ele tem que ser eliminado. Mas naquele momento ainda não dava, né? Ele tinha até uma adesão popular boa, né? O índice dele de popularidade era grande, tá? Então não dava para eliminar ele. Mas Jesus colocou o dedo na ferida. Deus, que eu acredito, que nós acreditamos, está a serviço do quê? De quem? Aqueles que acreditam em Deus devem caminhar em que direção? Essa é a pergunta que pode ser respondida ao olhar o caminho de Jesus. E para concluir, para dizer que eu não falei de Maria, né, é só pegar aquela frase do Evangelho de João, né, que para alguns é o início da missão de Jesus, mas na verdade o início da missão de Jesus é o batismo, né, ali já é uma outra elaboração teológica, no chamado milagre das bodas de Canaã, né, quando a mãe de Jesus é perguntado, e aí, o que a gente faz? A resposta de Maria: fazei tudo que ele vos disser. Então, Maria é aquela que reafirma, nos ajuda, né? Nos coloca com firmeza dentro do caminho do seu filho. Se não for assim, aí sim será uma heresia. Ela será a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Então, a nossa devoção a Maria é para que ela nos ajude a viver o caminho de Jesus. A centralidade é o caminho do Cristo, é a lógica do reino. Na nossa tradição católica, nós temos essa grande ajuda, né, inegavelmente, esse elo feminino, né, que nos ajuda a olhar o rosto feminino de Deus. Isso, Maria, sim, nos ajuda. Né? E, portanto, que a gente possa ter condições de fazer isso. Né? Falar sobre isso, do ponto de vista teológico, para mim hoje é muito fácil. Né? Eu dou uma aula na PUC que chama O Cristianismo.
E a maioria dos alunos, quando começa, diz, vem essa coisa chata que eu sou obrigado a fazer na PUC. Mas depois eu consigo até cativar uma meia dúzia, né? E justamente, tá, por conta disso, em palestras e tal, eu falo isso aqui hoje sem papel, sem livro, tá? Não é porque eu sou muito bom, não, é porque eu já falei muitas vezes, tá? Falar é fácil. Para viver o caminho de Jesus é o grande desafio, né? Ontem eu li um trechinho, né? A comunidade que eu participo, daqui a pouco vai estar reunida pelo WhatsApp, né? Celebrando o domingo, né? E a gente utiliza neste domingo, todos os domingos, no meio da semana, o ofício divino. No domingo a gente utiliza um esquema feito pela irmã Penha, né? A irmã do apostolado litúrgico, né? E ela escreve uma pequena meditação. E eu tenho dito para ela, Penha, quando terminar essa pandemia, você tem que publicar esse negócio. Ou coisa bonita, bem feita, profunda. E ela hoje cita, em lembrança ao Evangelho de Marcos, ide pelo mundo pregai o Evangelho, ela cita uma pequena, muito conhecida, um pequeno conselho que Francisco de Assis, São Francisco de Assis, dá aos seus irmãos, né? Ele diz assim, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho, se for possível, com palavras. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. Fala de Francisco de Assis. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. Se possível, com palavras. O primeiro e o fundamental, o mais importante, é viver o que Jesus viveu, né? Então, esse é o convite, digamos assim, que se pode fazer num processo formativo, né? Sob a intercessão da Virgem Maria, que a gente possa viver o caminho de Jesus. Porque, do contrário, seremos uma religião que propicia, como toda e qualquer religião, falo isso também repetidas vezes, isso já começa a abrir a boa vontade dos meus alunos na PUC, porque eles percebem que eu não vou colocar as coisas debaixo do tapete, tá? Isso pode acontecer com a gente, com os católicos, com ortodoxos, com protestantes, com anglicanos, né? De ser religião instrumentalizada pelo poder dominador. Toda e qualquer religião pode ser utilizada pelo poder dominador como qualquer organização em sociedade. Ninguém é imune, ninguém é isento. Deus em si é imune, Jesus em si é imune, mas o que se pensa sobre ele, o que se interpreta dele, o que se afirma sobre ele sem fundamento, isso não tem nenhuma imunidade. Não há vacina, né? Entrei para a religião X e estou vacinado. Serei uma boa pessoa. Não necessariamente. O Dalai Lama, ao ser perguntado, isso é fato que eu vou dizer agora, porque eu tenho uma certa proximidade de Leonardo Boff, então ele contou uma vez para a gente, dizendo que foi ele que fez essa pergunta ao Dalai Lama. Muito tempo atrás, quando o Dalai Lama esteve no Brasil fazendo uma conferência, tá? Qual é a melhor religião? Curto e grosso. E o Dalai Lama respondeu, a melhor religião é aquela que te faz o melhor ser humano. Então, é assim. Se a gente for um bom católico, porque somos melhores humanos, ótimo. É o caminho de Jesus. Beleza? Bom, acho que eu falei demais, né? Então, em todo caso, estou aí à disposição. Vocês podem dar continuidade ao que vocês têm como tradição aí no encontro de vocês. Obrigado pela paciência. Então, gente, agora está aberta aí a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, aproveitar que o Celso está aí, é uma oportunidade única aí para gente.
Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já ou escreve, ou abre o microfone e fala. Eu já tenho uma pergunta aqui, mas se alguém já quiser ir fazer alguma pergunta, aproveita a oportunidade. Eu vou começar então para o pessoal ir tomando coragem de perguntar, né? Até porque digerir cristologia é complicado, né? A pessoa demanda um certo tempo digerir tudo isso que a gente ouviu e aprendeu. Antes de perguntar, queria comentar com vocês, o Celso falou do Frei Ivo, da tortura na ditadura. O Wagner Moura recentemente fez um filme sobre o Marighella, e o pastor Henrique está interpretando o Frei Fernando, e o auxiliar do Frei Fernando no filme é o Frei Ivo, quando eles escondiam os perseguidos pela ditadura em São Paulo. E o Frei Ivo está aqui pertinho da gente, e sempre que pode dar um testemunho do que ele sofreu na ditadura. Se vocês quiserem pesquisar, o Frei Ivo e Frei Fernando. As cartas do Frei Fernando são fantásticas, as cartas que ele escreveu na ditadura preso. João, só para não esquecer, talvez você já tenha até visto, porque é um filme mais velho, mas se você quiser conhecer melhor a história dos dominicanos, foi o Ivo, foi o Fernando, foi o Tito, que acabou se suicidando, e o Beto, e outros, né? Talvez o filme mais adequado seja o Batismo de Sangue. Tá? E ali a história está bem contada. Tem no YouTube, inclusive, para quem quiser Batismo de Sangue. Então, a minha pergunta é: como é que a gente explica esse fenômeno do Cristo fantasioso, vamos dizer assim? Eu gosto de chamar do Cristo miojo, né? Que eu peço e ele está pronto em 3 minutos, né? Aquilo que eu pedi, aquilo que eu acredito. Ou que eu só sinto a presença dele se eu chorar. Ou... Como é que a gente explica esse fenômeno do Cristo tão distante de nós, que é normalmente contrário àquilo que a gente vive na nossa caminhada, que é aquilo que a gente quer apresentar? Se tem uma explicação também, né? Ou como é que a gente chegou nesse caminho? Tem outras perguntas, mas vou começar com essa aí, que é boa. Como é que a gente faz? Eu escuto mais umas perguntas ou já vou direto na questão do João? Você pode ir direto na questão do João. Tá, e os outros, quem sabe, como disse o próprio João, se animam, né? A fazer mais perguntas. Ou discordar, gente. Essas coisas, não tem problema nenhum com discordar. Tá? Gostei dessa expressão, o João, Cristo miojo. Tá? Eu tive, na minha juventude, uma crise de fé. Justamente, eu sou meio cabeção. Então, por exemplo, eu não chorei na morte dos meus pais, tanto do meu pai como da minha mãe. Né? Que meu pai, eu tinha 23 anos quando ele morreu, minha mãe, eu era um pouco mais velho, tinha 30 e pouquinho. Tá? E aí, alguns dos meus irmãos olhavam para mim, como é que é, cara? Não falavam isso, mas o olhar dizia isso, né? Você não vai chorar, não, né? E eu sempre que recebo minha irmã mais nova, né? Nós somos 6 irmãos e a minha irmã mais nova morreu primeiro, já, aos 46 anos, tá? Então, quando eu recebo uma notícia de morte, até brinquei para vocês aí na fala, dizendo, né, a morte não é problema para mim, o problema é a dor, é o sofrimento, né? Mas eu entrei numa crise porque justamente diz assim, poxa, acho que eu não tenho fé, eu sei lá o quê, eu vou lá para a igreja, não me emociono, não choro, né? Então eu não percebo a presença de Deus. Né? Quem me salvou foi a teologia. Eu acho que se não fosse a teologia moderna, progressista, tá? E a teologia da libertação, eu acho que eu teria virado ateu. Tá? Teria uma forte possibilidade, porque eu questionava tudo. Eu não sei por que, talvez Freud explique, né? Desde a adolescência, né?
Eu perguntei à minha catequista de crisma, como é que é essa história? Hoje não precisa ser mais de crisma, basta ter 7 anos de idade que já está perguntando isso. Como é que é essa história de um casal só vir em toda a humanidade? Então eu sempre tive essas questões na cabeça. E aí quando foi na teologia, né, foi um farol para mim. Falei, peraí, isso que eu falei ainda há pouco para vocês sobre Jesus. Eu posso ter fé, eu posso continuar acreditando na presença amorosa e salvífica de Deus dentro do meu jeito de ser. Então não há uma fórmula. Este que é o problema, João. E eu explico por aí, não sei se a explicação é boa. Como nós somos seres de fato, eu e mais tantas pessoas somos exceções, que temos essa estrutura de personalidade. A grande maioria são pessoas que se envolvem tremendamente, e isso é tremendamente humano, não estou falando aqui como ponto crítico ou menor, não, é diferente. São pessoas altamente sensíveis, o emocional sempre entra com muita força, e é por aí que os aproveitadores entram. Né? É por aí, tá? Que eles entram nesse lado do emocional, que é legítimo. Volto a dizer, não se pode separar razão e emoção. Mas não se pode apontar o caminho única e exclusivamente por um dos lados, nem pela razão, nem pela emoção. Só que o que se predomina na apresentação, muitas vezes, do fenômeno religioso é a emoção. Então, a pessoa debilitada. Ontem eu estava vendo um programa, então não consegui ver tudo, porque as tarefas da família que me exigiram interromper, um documentário no History 2, History 2, tá? Sobre milagres. Né? Quando eu vi, opa, vou parar aqui, pum, aí comecei a assistir. Então, você olha o depoimento das pessoas ali, são pessoas debilitadas, frágeis, estão num momento difícil da vida, e aí alguém diz, você vai ser curado agora. Tá? Quem sou eu para dizer que não vá? Tá? Porém, a fé cristã não pode ser apresentada única e exclusivamente por esse caminho. Tá? E esse que é o problema. Você arregimenta muito mais pessoas. Você pode, inclusive, ter bons doadores, né? Que te mantêm numa condição privilegiada. O que aconteceu com Jesus? Foi assassinado, porque ele apresentou a realidade de Deus na vida. O que aconteceu com seus primeiros apóstolos? Todos, não é lenga-lenga, não é mimimi, foram martirizados. Os 12, já colocando Matias no lugar de Judas. Os 12. Que fé é essa que te exige dar, se for necessário, a própria vida? Eu prefiro uma fé que me faz prosperar, pô. Uma fé que cura. Uma fé que liberta no sentido de me trazer benefícios. Eu não estou dizendo que a fé não cura, não liberta e salva, mas a questão é o que se entende por isso. O que se entende por isso? Tá? E aí, nessa expressão que você acabou de utilizar, né, um Cristo que não faz chorar não é o Cristo verdadeiro, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Tá? Então ele me faz chorar aqui. Né? Tem eu recomendo para vocês, se vocês já não viram, tem um documentário. Eu gosto muito de documentário, né, do que dos filmes. Também gosto de filme, mas os documentários são, digamos assim, os meus preferidos. Tem um documentário que se chama I Am. Se você for procurar pelo nome traduzido, vocês não encontram no YouTube. Eu Sou. Tá? Ele foi um documentário feito pelo Tom Shaik, que era o diretor desses filmes, tudo que foi sucesso, Todo Poderoso, Ace Ventura, tá? E ele teve um momento difícil na vida dele, teve um acidente e ficou em coma vários dias, e quando ele acordou, ele disse, eu quero mudar de vida. E aí foi fazer um documentário entrevistando pessoas que ele considerava importantes. Uma das pessoas que ele entrevistou para encurtar a conversa foi o próprio pai, que era católico, frequentador assíduo dos sacramentos, né? E aí o pai, americano, né? Ele foi entrevistar o pai, pai, por que os valores de Jesus
não tem continuidade. E aí o pai, já idoso, o pai morreu antes dele acabar o filme, tá? E o pai diz assim, Tom, olha só, eu tô velho e já tô meio decepcionado. É uma pena, né, que ele não tenha encontrado outros testemunhos que pudessem fazer com que a decepção dele não fosse tão grande. Eu vou à igreja no sábado à noite ou no domingo, por 1 hora e meia, e as pessoas se abraçam, sorriem, se cumprimentam. É uma alegria. Mas essas mesmas pessoas, daqui a pouco, quando eu encontro no mercado, não são capazes de um gesto de humanidade. Então ele disse, eu não sei, eu acho difícil, Tom. Então, João, para encerrar aqui, as pessoas chorar lá, ou se autoflagelar, né? E depois sair da porta da igreja, dizer que uma frase bem racista, né? Bem racista, só podia ser negro, ou só podia ser preto. Olha só, bandido bom é bandido morto, tá? Aí, desculpe, há uma contradição interna fundamental. É isso. Mas alguém vai querer fazer uma pergunta? Porque eu tô para fazer uma pergunta aqui também. Celso, hoje é dia da Internacional das Comunicações Sociais, se eu não me engano. E hoje, com essa questão da tecnologia e tudo mais, a gente vê esse trabalho de evangelização pelos meios de comunicação. Agora, até na pandemia, a gente teve muito assíduo na internet, paróquias transmitindo. Mas eu queria compreender bem o quão afetou a vida das comunidades, já que você é assessor das SEBs no Brasil, né? Como os meios de comunicação afetou diretamente a vida da comunidade, porque em si também interfere também na vida da PJ, porque SEBs e PJ bebem da mesma fonte, né? Uhum. Então, aproveitar que hoje é esse dia da comunicação social, você poder explicar esse fenômeno da evangelização nos meios sociais e de que forma ela interfere aí na sua vida comunitária. Matheus, essa é uma questão também muito boa e assim também daria para uma conversa inteira só sobre isso, né? Só sobre isso, porque há uma confusão muito grande, né? Muito grande. Eu não sou especialista em comunicação, naturalmente, né? Só utilizo a comunicação, tenho lido uma coisa ou outra, mas a gente pode começar indicando, por exemplo, que não há propriamente, eu sei que alguns podem se arrepiar com isso que eu vou dizer agora, né? Sobretudo quem trabalha com comunicação, né? Quem trabalha com comunicação, né? Mas não há evangelização por esses meios. E o pessoal fala, estou aqui neste canal 2x para que o nosso processo de evangelização continue. Com isso, eu não quero dizer que esses meios não são importantes, muito pelo contrário. Hoje, quem não usar tá fora do mundo. Tá? Mas não são eles que garantem o processo de evangelização. Evangelização, como a palavra que eu acabei de colocar como anterior, é processo. Tá? É processo. Exige... O que aconteceu com Saulo? Primeiro que ele passou por um processo de experimentar como é que esses cristãos reagiam, inclusive diante da morte, né? No caso do martírio de Estevão, ele estava lá. E as roupas de Estevão foram colocadas sobre os seus pés. Significa que ele era autoridade no lugar. Para ele, naquele momento, bandido bom era bandido morto. Então, foi apedrejado porque merecia. Né?
E na cabeça de Saulo, provavelmente perguntava, o que que faz dessas pessoas agirem dessa forma? Tá? Mas o que que aconteceu? Quando a chamada conversão de Paulo aconteceu, não veio uma iluminação e deu tudo pronto para ele. Ele foi ficar lá um ano, né? O texto vai utilizar esse elemento simbólico do olhos vendados, escamados, né? Ele não enxergou, né? Mas ele foi, durante um ano, fazer catequese com o amigo, me fugiu o nome, começa com B, né? Bartolomeu, não, bom, deixa para lá. Eu não vi. Barnabé. Barnabé, obrigado, João. Você é bom de memória, eu sou péssimo. Barnabé foi lá fazer catequese com ele, gente. Um ano. Lembrando, catequese sem internet para te atrapalhar, sem televisão, sem tantas distrações de um ano, é um baita, né? Foi intensivão que ele fez de um ano. Tá? Então, evangelizar supõe caminhar juntos, aprofundar. Tá? Os meios de comunicação ajudam, e hoje ajudam muito. Eu estou aqui falando com vocês com um meio de comunicação. Agora, não se pode reduzir o processo de evangelização a este meio. Papa Paulo VI tem um texto que é fundamental para... Se você quer entender bem a Evangelho Gaudium do Papa Francisco, tem que ler a Evangelho Nunciandi do Papa Paulo VI. Tá? Quando eu dei aula no seminário, dei aula há 12 anos no seminário de Nova Iguaçu, até que uma questão me tirou fora, tá? Eu não vou entrar no mérito, tá? Eu dizia para os seminaristas, vocês vão ser padres, vocês têm que ler, ainda não tinha Evangelho Gaudium naquele tempo, vocês têm que ler todo ano. Eu já li, professor, lê mais uma vez, a Evangelho Nunciandi do Papa Paulo VI. E ali diz assim, a gente tem que ter cuidado no caminho da evangelização de não confundir o essencial com o secundário. O que é essencial? Essencial foi o que eu já disse, então não preciso repetir. É você ser capaz de fazer da sua vida a mesma coisa que Jesus fez com a dele. Isso só no processo. Um momento X, importante, até emocionalmente, né, que me tocou, beleza, mas isso tem que ter continuidade, isso tem que ter aprofundamento. Tá? E tem muita gente hoje confundindo o secundário com o essencial. Tá? Então eu tenho um canal de televisão, eu estou evangelizando. Eu tenho não é por aí. Não há evangelização sem comunidade, sem olho no olho, sem parceria concreta. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio dele. Não há dúvida, preciso repetir isso, depois da pandemia, então, nós vamos utilizar mais esse instrumento aqui, deveremos continuar usando, nenhum problema. Agora, como colocar isso a serviço do encontro verdadeiro? Não é que aqui não tem uma verdade, tem, aqui é real, vocês estão aí, eu estou aqui, mas o encontro verdadeiro, minha mãe dizia, e eu quando casei, e agora com 33 anos de casado, vejo que ela estava completamente certa, é preciso comer 1 quilo de sal junto. Eu estou apaixonado, eu amo fulano, 10 anos de namoro, vai viver junto. É aí que você vai ver as idiosincrasias de cada um, o jeito, né? A toalha eu não boto para secar, eu faço isso, eu não faço aquilo, né? Felipe, quer dizer, aí são as manias vão aparecer. Vai continuar amando? É caminhar juntos, é sinodal. Essa palavra que o Papa Francisco está tão utilizando ultimamente. Né? Não tem jeito. Tá? Então, importante, Mateus, utilizar os meios de comunicação, celebrar a fé. Por exemplo, nesse momento da pandemia, a gente deveria... Eu escrevi alguns textos sobre isso, teve gente que não gostou, mas, volto a dizer, não boto nada debaixo do tapete. Né? Em alguns momentos, a melhor coisa a fazer era fechar a igreja mesmo. Tá? Hoje ainda acho que, não sei se, talvez algumas celebrações bem pontuais para, em nome de todos, celebrar.
Mas não dá para reduzir a fé aos sacramentos. Evangelizar não se reduz à missa. De novo, tem que fazer essas ressalvas. Está gravando? A missa é fundamental, é o centro da fé cristã, mas não se pode pensar o ministério ordenado apenas na perspectiva de presidência de Eucaristia. Tá? Na Itália, morreram mais padres de Covid do que no Brasil. Eu não estou dizendo que tinha que morrer de novo. Ah, não quero cruz. Mas por quê? Porque foram encontrar as pessoas, foram ao encontro dos doentes, foram nas famílias. É molezinha eu fazer uma missa pelo Facebook daqui. Agora, vai lá encontrar as pessoas. Vai aos hospitais. A Arquidiocese de Manaus fez isso. Dom Leonardo fez está fazendo ainda um papel pastoral fundamental. Vá ao enterro de pessoa com Covid. Vá consolar as pessoas. Então, tem muito a ser feito nessa pandemia, além de presidir a Eucaristia pelo Facebook, que eu não estou dizendo que não tenha que ser feito, pelo amor de Deus. Tá? Então, a comunicação, ela não pode ser reduzida. Tá? Essa que é a grande questão. Tá? Quando terminar a pandemia, quanto de aprofundamento na fé nós teremos? E tivemos tanta oportunidade. Olha aqui, ó, o que estamos fazendo agora, que outras coisas a gente poderia ter feito, né? Importante a iniciativa de vocês. Tá? Vamos manter firme esse processo, né? Por esses meios midiáticos, eles podem e contribuem nesse sentido, mas não podemos reduzir a fé aos meios midiáticos. Né? Papa Francisco não falou agora não, tenho visto gente postar isso por agora, mas já tem uns 3 anos que ele falou da questão dos padres que acham que o processo de evangelização é gravar uma canção, fazer sucesso e ir no Faustão, isso está garantindo a evangelização. Não está. Né? O pessoal perseguiu tanto as comunidades, perseguiu e de certa forma ainda persegue as comunidades eclesiais de base. Não, vocês misturam política, por isso que o pessoal está saindo da igreja, essa lenga-lenga, né? Vai, pega, tem dioceses, não vou citar nome, porque senão eu corro risco, tá? Dioceses que nunca tiveram tradição, tá? De SEBs, e vejam o número do IBGE, que agora está sendo até... Pode ser que esses números demorem a voltar a ser construídos. Vejam os números do IBGE. Tá? Nas dioceses onde não tem tradição de SEB, caíram mais do que em dioceses que têm tradição de SEB. Porque a interpelação do mundo não é grande. Eu costumo dizer, muitas aspas nesse costumo dizer, que os evangélicos se comunicam melhor. Por quê? Porque ou de forma, isso tem também na tradição católica, né? Ou de forma conscientemente mercenária, eles utilizam os meios de comunicação, mas eles sabem do mecanismo emocional, eles estudam isso, ou porque acreditam. Eu tendo a dizer que a grande maioria acredita. Então, eles fazem com convicção. E a gente nota que, eu falo com muita tranquilidade, que muitos padres fazem isso por mero interesse de manter as suas paróquias cheias. Mas não tem convicção. Tá? Não tem aprofundamento. Tá? Como eu disse, Mateus, isso é algo que dá pano para manga, né? A gente mereceria um debate inteiro sobre isso. E certamente eu não seria a melhor pessoa, né? Deveria ser alguém com mais condições de fazer esse debate também usando as ferramentas da comunicação. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só mais uma também para a gente não poder estender muito, porque o pessoal deve estar querendo almoçar também. Mas nem todo mundo é como a Adriele, né? Eu quero fazer uma saudação aqui, uma fala Ô, da Padre Luciano, seja bem-vindo. Celso, Padre Luciano, nosso assessor da Pastoral da Juventude. Sim, conheço bem. E aí, Celso, tudo bom, meu irmão? Beleza. Que alegria reencontrá-lo. Já trabalhamos juntos na campanha da fraternidade, né? Você assessorou para nós encontros. Muito bom. Então, o que eu quero pontuar aqui, Celso, com os irmãos?
Essa pandemia está nos ensinando, a partir do Papa Francisco, a ser uma igreja mais despojada, né? Isso está custando tanto para nós, não é verdade? É verdade. Que está pagando um preço caro. Eu tenho pessoas na paróquia que eu pastoreio, a comunidade, que estão indo em outros lugares porque não suportam essa questão. Eles querem continuar mantendo o poder, o status, querem esse chororô todo, essa emotividade acima, né, e tal, e por que eu não faço isso? Eu não comungo dessas ideias, né? Então a gente acaba perdendo algumas pessoas que vão para outros lugares, outros recantos, onde se faz. Mas eu não estou ligando para isso, não. Assim, é um desabafo, mas ao mesmo tempo é um experienciar, né? E aí me faz recordar que a pandemia vai nos ensinar muito a ser pequenas comunidades, voltar a ser sérios mesmo, né? Então é nesse sentido, Celso, que sua fala contempla tudo isso que a gente está vivendo, né? E você como teólogo, como, né, lá cultura religiosa, né, lá na PUC, Isso. um setor importantíssimo, né, que faz as pessoas refletirem sobre essa cultura religiosa mesmo, essa miscelânea, essa pluralidade que nos faz, às vezes, ficar perdidos. A gente fica falando, para onde que eu vou? Em qual verdade eu acredito, né? Então, a sua fala está nos iluminando nesse sentido mesmo, aí falando para os fiéis hoje, compartilhando um pouco, né, o pessoal das comunidades. Vocês vão ficar tudo olhando para cima, olhando para o céu de boca aberta, ou vão viver? Ou vão ficar suas vidas animadas pelo Espírito e na comunidade de fé? O que vocês vão escolher, né? É isso que está sendo falado por aí. Então, muito obrigado, Celso, pela sua fala, pela sua iluminada participação aqui, que está ajudando muito, né, esse processo nosso de assembleia da pastoral. Muito feliz por isso. Parabéns, Luciano, por você se manter firme. Não é fácil. Não é fácil. Você se manter firme nesse propósito, né? Eu conheço as dioceses lá do Afeganistão, né? Alguns padres que eu conheci antes com uma determinada visão e que não aguentaram, foram mudando, né? Por isso que eu digo, eu não sei se mudaram de fato ou se foi conveniência. Isso. Entendeu? Ou se foi conveniência. Quando o cara veio da tradição, beleza, eu discordo dele, mas ele está sendo honesto, né? Ele está sendo honesto. Agora, quando faz essas mudanças que me parece, eu não vou julgar, muitas vezes conveniência, né? A gente fica meio com o pé atrás, né? Fica meio com o pé atrás. Agora, Padre Luciano, eu tenho muita convicção, né? Isso não é suficiente para demonstrar grandes coisas, né? Mas eu tenho muita convicção que quando essa crise passar, e ela vai passar, e não só da pandemia, estou falando da crise civilizatória que a gente está vivendo, tá? Sim. Que vinha antes da pandemia. A pandemia, como você bem colocou, ela só apresenta um elemento novo, extremamente contundente, mas um elemento novo a nos questionar, tá? Quando essa crise passar, a gente vai viver uma experiência parecida com aquela do cristianismo do início, quando o cristianismo ainda estava nas catacumbas, né? Simbolicamente falando, não estava somente nas catacumbas, né? Mas ali, aquela comunidade pequena, o cristianismo até Constantino nunca foi maioria, né? Até o imperador Constantino, segundo alguns historiadores, não passou de 30% da população. Mas o que manteve aquele grupo unido e firme? E quando a situação foi melhorada, esse grupo diz, está aqui a mensagem. Tá? Eu acho que é isso que deve orientar. É difícil, eu me canso muitas vezes, tenho vontade de chutar o pau da barraca, dizer, chega, quando eu me aposentar não quero saber mais disso, né? Porque está muito complicado, né? Mas o que nos anima é justamente essa esperança, né? De que há de ser sustentado um elemento, como foram nos mosteiros, as primeiras experiências monásticas, né, de dizer, ó, o núcleo fundamental está aqui garantido, como foi a experiência das ordens mendicantes,
né, de Francisco de Assis, de São Domingos. Tá? Então, num determinado momento de crise, tá? É fundamental que um setor considerável, minoritário, mas considerável, se mantenha firme no caminho de Jesus, porque isso vai passar. Tá? E aí, você citou a experiência da cultura religiosa, eu dou aula na cultura religiosa há mais de 30 anos. Eu trabalho com jovens. Aumentou um pouco o número de jovens que praticam alguma religião. Mas a minha experiência de sala de aula, pelo menos na universidade, é que a maioria dos jovens está decepcionado com esse caminho institucional. Né? A maioria. Eu faço um levantamento no início do semestre. O que você pensa sobre Jesus? Qual é a sua religião? Então, a grande maioria eu estou fora. Eu não, né? Jesus é até um cara legal, bacana. E quando termina a disciplina de O Cristianismo, ele, pô, Jesus é muito legal mesmo, não sabia que era tanto assim. Mas, né, a gente não tem, muitas vezes, comunidades para oferecer para essa turma. Tá? A gente não tem. Né? Então, o índice dos sem religião, como está acontecendo na Europa, e a América Latina quer copiar o mesmo modelo que já deu errado. Né? O índice dos sem religião na Europa é enorme, e no Brasil está crescendo. Houve um período maior de crescimento, agora nessa onda fundamentalista diminuiu um pouco. No último censo, 2010, os sem religião eram 8,4%, acredito que chegue a 10%, 11% agora, tá? Mas vinha num crescimento enorme. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem quase 20% de sem religião. Tá? Porque a pessoa sem religião não é ateu. Tá? É aquela pessoa que diz assim, olha, o que está aí não faz mais sentido para mim. Tá? Então, aparentemente, aí é que está. Muita gente entra nessa onda, né, do Cristo miojo, né, para usar a terminologia do João Oscar, entra nessa onda, porque aparentemente dá certo, sim. Você enche o estádio, né, você tem a Jornada Mundial da Juventude com 3 milhões, né, numa celebração. Já pensou 3 milhões numa celebração? Pelo amor de Deus. Mas vai olhar as raízes. Citando mais uma vez o Papa Paulo VI, né? Não se evangeliza, no mesmo documento, Evangelho Anunciante, número 20, não se evangeliza como que passando um verniz superficial, mas só se evangeliza indo até as raízes da realidade cultural. Tá? Então, só quem as raízes pode fazer um diálogo mais profícuo, mais profundo. Tá? Verdade. É isso. Você tocou num ponto que professores que eu estudei em teologia, principalmente de pastoral, né, insistiram muito nessa questão. O Evangelho Nutiande voltar a ser o livro de cabeceira. Eles insistiam isso conosco. Sempre, sempre, sempre. E aí me recorda um camarada, já vou falar em Henri Nouwen, né? Henri Nouwen era um místico da igreja. Sim. Foi ordenado antes do Concílio Vaticano, viveu na comunidade Arca, e ele ensinou muito essa mística e espiritualidade desse desapego, né? Dessa igreja. Sim, muito bom. Ao sofredor, ao pobre. É uma igreja despojada mesmo. Vale a pena. Sim. E tem um livro dele chamado Podeis Beber do Cálice. Esse livretinho dele, então, ele fala muita coisa sobre isso, né? Sobre essa entrega, essa generosidade, esse despojamento. Ele coloca a questão da instituição e da espiritualidade e da vida comunitária. É forte, hein? O cara manda ver nesse sentido. Vale a pena. Quem faz uma experiência com a Arca tem que ter profundidade. Celso, eu tinha um professor de cristologia, não vou nem falar o nome que está sendo gravado, né? E uma vez perguntaram para ele, pô, mas o padre não estuda isso? Quando ele estava dando aula de cristologia, ele falou, estuda a mesma coisa que a gente, a mesma coisa. Só que o problema é que o padre tem um livro desse tamanho, chamado Missal, que ele tem que decorar para estar todo domingo da missa, que vocês não têm. E aí ele fez aquela reflexão da liturgia estar sendo maior que a pastoral, né? E a gente vê isso, como o Celso colocou muito bem, né? As raízes. Quando um padre não tem raiz,
e não se fixou na comunidade, às vezes ele vai precisar ter essa raiz depois de ser padre. E aí é que mora o problema. Porque ele vai aprender no seminário um missal desse tamanho, aprender a colocar posição de mão aqui, posição de mão lá, posição de mão não sei aonde, mas a raiz mesmo, o encontro pessoal com Jesus Cristo, que só se dá em comunidade, ele acaba perdendo. E isso está acontecendo nas nossas comunidades com os leigos e leigas. Eu estava brincando com o André, tem um leigo na comunidade dele que anda de batina porque ele é coroinha. Que isso? Ele Então, anda no dia a anda de dia? batina dentro da comunidade, Ah, porque ele meu é Deus. coroinha. Então ele, sabe, perdeu a raiz de comunidade de estar ali, é porque ele sentiu algo no poder, na liturgia, na lei, que acaba sendo maior do que a vida em comunidade. E esse professor colocava isso muito bem para a gente, cristologia, e eu me refleti agora dentro disso que você estava falando, citando há pouco o Padre Luciano. Agora, João, eu diria, não sei quem é esse teólogo, que o problema maior Amigo nosso, muito não é próximo, nem o amigo nosso muito missal. próximo. O missal tem uma profunda teologia, tá? O missal tem liturgia é teologia, mas é o como se utiliza isso. Essa que é a grande questão. Mesma coisa o Código de Direito Canônico, né, que tem o seu valor, mas também uma pessoa que eu não posso dizer o nome, tá, disse que foi um padre que foi meu aluno lá na Diocese do Afeganistão, tá, foi ordenado, né, naturalmente, e tornou pároco logo, jovem, tá, e aí na primeira reunião da coordenação, tá, ele levou o código e não a Bíblia, né? Ele levou o código debaixo do braço, botou na mesa, diz assim, ó, eu sou o pároco dessa paróquia. Este livro aqui, a lei da igreja, me dá toda a autoridade para fazer o que eu devo fazer. Então, vocês estão destituídos e eu vou botar uma nova coordenação. Tá? Não entendeu nada, cara. Tá? Podia ser até que essa coordenação, não vou entrar no mérito, tivesse os seus limites, mas vamos conversar. Vamos ver. Igreja sinodal, né? Igreja sinodal. Vamos ver aonde é que a gente pode ir. Mas então, primeiro, o livro que ele levou, o código em si é o problema? Não, mas é a interpretação que eu dou ao código. Né? Um grande professor, está falecido, e mesmo que não tivesse, eu falaria o nome dele, porque nesse ponto ele fala uma absoluta verdade doutrinária, que é o padre Antônio Pereira, que foi talvez um dos mais brilhantes, era português, mas estou no Brasil aqui desde cedo, né, o padre Antônio Pereira, um dos mais brilhantes canonistas, foi meu professor. Ele disse o seguinte: qual é o critério de interpretação do código? É o Vaticano II, e não o Concílio de Trento. Então eu tenho que interpretar as normas do código a partir da eclesiologia do Vaticano II, a partir da Lumen Gentium. Tá? E, infelizmente, isso não acontece. Né? O poder do pároco não é absoluto. Tá? Ele não é um monarca. Nem o Papa é um monarca. Tá? Então, por isso que o Papa Francisco tem insistido muito, e com toda razão, porque essa é uma perspectiva do Concílio Vaticano II de uma igreja sinodal. Né? E aí que está. Quando a gente tem uma autoridade, a gente corre o sério risco, toda e qualquer pessoa, o pai de família corre esse risco na sua casa, tá? De, a partir dessa autoridade, ser absoluto, né? Ser um tirano, né? Ser alguém que... E se está revestido do sagrado, pior ainda, né? Pior ainda. Gente, eu vou acabar encerrando, porque a gente já bateu o horário meio-dia e Tinha uma meia, a gente vai pergunta. fazer a... É porque já tá bem tarde já, e a gente Deixa tá mais uma alugando perguntinha, Matheus. Mais uma perguntinha e termina. É porque a gente está alugando o Adielson ainda. Ainda tem esse Tá. problema. Não, Coisa aí na conta do agora você me Adielson, pegou. coisa. E ela, uma vacila, hein, Matheus? A gente Concentra comigo, hein? mas tá tarde o horário. Combinei o horário com a Adielson, felizmente. Renan, você tem um aviso para dar rapidinho? E depois a gente passa para a oração final, o Padre Luciano dá a bênção.
e a gente Pode pedir encerra o pra galera encontro. abrir a câmera. Pode pedir pra galera abrir a câmera pra tirar foto oficial. E, Celso, deixar aqui Faz o a pose aí agradecimento que... pela disponibilidade. A gente agradece muito para estar contribuindo com esse processo formativo da gente aí nesse processo de assembleia. Beleza, O Raul está beleza. deitado. Cara, Toda a pessoa... pergunta. Normal, meu. Novidade, Raul deitado, né? Gente, enquanto vocês vão ligando aí a câmera para tirar foto. Pense no maluco descansado. Vamos Eu lá. me incorporo no O filósofo Raul chamado saiu vulcão. deitado no caminhando, gente. É melhor vocês fazer pose que pode ser que a foto vá caminhando aí. Ih, deu um tiro aqui na minha rua, meu Deus. Mas Ai, meu continua. Deus. Fala, Renan, dá tua ordem Ai, aí ai. para encerrar. Vamos lá. Um aviso de ontem, né? O Dom Gilson pediu para avisar em todas as pastorais e movimentos. Dia 29 de maio vai ter uma formação diocesana sobre a Fratelli Tutti, né? A formação online vai ser transmitida no Facebook do Setor Juventude. Vai começar às 3 horas da tarde, vai até às 5 da tarde. O Dom Gilson, junto com o convidado, vai fazer a formação sobre Fratelli Tutti. Então, quem não acompanhou no ano passado tem a oportunidade de olhar agora. E lembrar que mês que vem a gente continua, né? A gente continua aí no nosso processo, né, de formação visando a nossa Assembleia. Tá faltando coisa, Renan. É isso. Não Diga. é isso não, tá faltando coisa. Diga aí, filho. Indicação, pode falando. A gente combinou de falar no encontro de hoje. Porra, Fernandes. Meu Deus. Tá bom, né? Porque a gente Vamos embora. combinou. Bom, já dando enfoque, então, paralelamente à Assembleia de Nova Iguaçu, também vai ocorrer a partir do mês de junho as preparações para a ampliada estadual da PJ, né? Como muitos sabem, eu sou coordenador regional pela Diocese de Nova Iguaçu, estou no espaço da CRPJ, e lá vai ser feita, né, a nova assessoria. Aí vai ser escolhido o nome para a coordenação nacional. Desde já, todas as dioceses do Leste-1 estão em processo de reza, visando a indicação de um nome. E aqui em Nova Iguaçu, o nome deste que vos fala está sendo rezado para a coordenação nacional. Então, conversamos com o bispo, estamos conversando agora com vocês. De antemão, peço que rezem bastante por mim. Fernandes também estava rezando também junto comigo esse processo. Então, peço oração e vamos ver o que vai dar, né? Fernandes já veio para o mundo. Então é isso. O pessoal agora vai fazer a oração final para a gente poder encerrar o encontro aí. Vanessa e qual é o nome da outra menina? Stephanie, vocês podem ligar a câmera para bater a foto? Calma aí que eu tô, pá. Vai ser a foto ou oração, o início, o primeiro? Vai fazendo oração, vou tirando os flashes depois. Beleza. Vai orando, irmão. Boa tarde a todos. Ariel, você tá muito lindo hoje. Obrigado, meu Pode querido. fazer a oração. O amor é lindo. Eu amo todos vocês. Menos o Felipe. Padre Luciano, para fazer a oração. Pensei que alguém ia fazer antes, depois ia dar Uriel, bênção. Tá bom. prepara a oração. Eu que vou fazer. Uriel, prepara a oração. Pode dar bem. Vamos fazer oração pelo fim dessa pandemia que está assolando tantas famílias e tantos brasileiros nesse contexto que vivemos. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos integramos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná na Galileia,
Que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, para a alegria da ressurreição. Sob tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada. Amém. Amém. Maria, cheia de graça, Cheia de graça. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos, seremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode dar a benção pra gente aí, Luciano. E agradecer também ao Adielson por ter contribuído com a gente aí. É ele que está gravando o encontro. E para quem tiver curiosidade, depois a gente vai estar colocando o encontro no YouTube. O encontro de mês passado já está no YouTube. E esse também vai para o YouTube da nossa página lá do nosso canal da PJ no YouTube. Qual é o canal, Matheus? Não, liguem a câmera, só falta vocês. Canal da Pastoral da Juventude Diocese de Nova Iguaçu. Tá. Certo, então nós agradecemos aí mais uma vez ao Celso Carias, nosso irmão de caminhada aí, pela sua presença carinhosa e o cuidado com a juventude, né? Isso é muito importante. Assessores assim qualificados que estejam conosco. Então, muito obrigado aí pela sua feliz presença, tá bom? Um grande abraço aí, meu irmão. Então, concluímos com a oração inspirada na PJ, que diz assim: que nossos encontros, que nossos diálogos, que nossas partilhas, nossos poços, nossas águas se transformem em vida. E que esse nosso encontro de formação, na nossa Assembleia da Pastoral da Juventude, nos ajude a beber a água e a seiva das realidades juvenis e a voltar mais atuantes para as nossas comunidades. E a resposta que damos ao teu Filho Jesus, ressuscitado, é essa: vamos às Galileias. Vamos te encontrar crucificado, ressuscitado, em cada jovem, em cada grupo, em cada pobre, em cada pessoa, em cada homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Valeu. Agora a foto aí. Bom domingo, galera. Obrigado. Vai, João. Abre a Um abraço. Falta você. Sim.